Com a mão então no coração, vamos falar com o Senhor agora. Com o seu coração aberto, a gente derrama na presença de Deus com toda sinceridade e Ele nos abençoa e nos ouve. Oh, meu Deus, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Nós todos nos reunimos para buscar a sua face e nos render diante do Senhor. Nós queremos dizer o quanto nós somos gratos e te amamos. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e erros. O que nós falamos, pensamos e fizemos que tem entristecido o teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Nós, às vezes, somos precipitados e falamos demais. Nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue sobre toda a igreja, o nosso ministério, o nosso povo. Passa do teu sangue sobre os nossos templos, os nossos líderes, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira desta reunião, porque esse é o meu pedido maior. Eu não aceito, Senhor, de jeito nenhum, que uma pessoa chegue, entre e saia a mesma pessoa. Não, não, não. Ela tem que ser afetada. Algo tem que ser mudado, transformado. Ela não pode ser a mesma. Porque a tua palavra tem poder, ela não volta vazia, ela muda a vida da gente. E a começar por mim, eu preciso avançar, crescer, ver além. Eu oro para que todos nós, que somos tão carentes do Senhor, possamos sair daqui num outro nível. Visita o nosso povo que está à distância, na transmissão, nos seus... Senhor, cada um está num lugar tão distante, difícil, e muitos, como dizem, e me enviam mensagens e dizem o quanto anseiam estar aqui, o quanto tem sede pela palavra, que não perde uma reunião, pessoas que estão ativas, Senhor, recebendo, alimentando o Espírito, por isso permanecem vivas. Abençoa cada uma, onde estiverem, que sejam atingidas essas pessoas e abençoadas. Eu repreendo toda obra do mal, setas demoníacas, dardos, peso, seta de inveja, opressão contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus todo o mal que se levanta para atrapalhar reuniões, roubar mentes e corações. Nós repreendemos em nome de Jesus toda força maligna contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, tem poder sobre esta reunião, tem poder sobre este trabalho. Tem poder sobre nós, há poder no sangue de Jesus. Eu peço graça, unção, poder. Eu peço, meu Deus, a tua presença inundando este lugar de graça, de glória, de poder, tomando a nossa vida. Nós precisamos dessa unção, desse poder. Nós precisamos, Espírito Santo, do Senhor aqui, nos guiando, nos ensinando, nos conduzindo. Nós precisamos, tem misericórdia de nós, envia anjos, coloca anjos aqui, nos cubra com teu sangue e assuma o controle do trabalho. Eu não tenho competência para estar aqui, mas com o Senhor é possível. E eu tomo posse dessa graça, dessa unção, desse poder e de uma grande reunião. Eu abro o nosso 5º jejum dos 52 dias, com uma certeza que nós vamos viver definições, que será uma madrugada maravilhosa, uma reunião e uma madrugada, é um dia maravilhoso. Eu tomo posse disso, Senhor. Eu tomo posse que nesse 5º jejum, grandes definições e mudanças vão ser materializadas. Ó meu Deus, que mudanças vão acontecer, que o teu povo vai desfrutar da tua glória.
Eu tomo posse de mais uma grande vitória, uma grande bênção para todos nós. Muito obrigada por tudo. Te amamos e te agradecemos, Senhor. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2019. Emanuel, Deus é comigo, Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Fizeram uma pesquisa que 90% das escolhas que nós fazemos no dia é subconsciente. É no piloto automático. Aquilo está tão enraizado dentro da gente que nós nem sequer percebemos e muitas vezes que estamos repetindo coisas que já nos fizeram mal. Um grande problema em relação ao conhecimento é que ele não é suficiente se nós não mudarmos o que nós amamos. Porque a verdade é que, apesar de nós termos conhecimento total, sabermos que algo vai fazer mal, ainda somos capazes de ir lá e fazer. Exatamente porque, por termos visto tanto aquilo foi um ritual na nossa vida, em que, e agora se nós não mudarmos esses rituais, essa liturgia, nós não vamos conseguir, nós vamos continuar fazendo o que nós sabemos, mesmo tendo conhecimento de que isso vai prejudicar. O que eu mais ouvi na minha caminhada em atendimentos foi: eu sei. Eu sei. Escuta, isso que você está fazendo vai prejudicar a sua vida. Eu sei. Eu sei. A pessoa vai no médico, está com um problema, ele fuma. Ele diz para o médico diz: o senhor vai ter que parar de fumar, a senhora vai ter que parar de fumar. A pessoa vai dizer: eu sei. Mas ela ama. Quantas vezes nós já ouvimos falar sobre refrigerante, por exemplo? Escuta, você sabia que esse refrigerante pode fazer mal? Sabia, eu sei, mas ele está lá na mesa. Então, tem muitas coisas que, na verdade, não é falta de conhecimento. Conhecimento está lá, eu tenho conhecimento. Mas a verdade é que as nossas escolhas realmente não são baseadas em conhecimento, mas naquilo que nós amamos. Se nós não mudarmos aquilo que nós amamos, nós não vamos mudar aquilo que nós estamos fazendo. Porque a verdade é que, mesmo tendo conhecimento, nós amamos aquele ritual, nós amamos, nós fazemos aquilo porque nós amamos aquilo. E nem nos damos conta o quanto amamos. Essa é a mais pura verdade.
Os nossos hábitos estão baseados naquilo que nós amamos, que nós fizemos, ouvimos tanto, presenciamos tanto. E agora a gente ouve, olha, isso faz mal, eu sei. Se você continuar agindo assim, isso vai te fazer mal, eu sei. Eu sei, mas eu amo isso. Alguém vai dizer assim, não, eu não amo isso aqui, ama. Tanto ama que você continua fazendo. Olha, se você continuar comendo do jeito que você está comendo, isso vai te causar um dano. Eu sei. Se você continuar fazendo as coisas que você faz, que são contrárias à palavra de Deus, isso vai te prejudicar. Então, as escolhas que nós fazemos, elas não são com base no conhecimento, porque a gente sabe, mas com base naquilo que nós amamos, porque fizemos e aquilo está dentro de nós e agora nós continuamos. É por isso que uma pessoa chega na igreja, ela agora recebeu Jesus como Salvador e parece que não muda, porque você é aquilo que você ama. Você tem que guardar isso. Você é aquilo que você ama. Todos nós. Não adianta só eu dizer, eu tenho que mudar, eu mudo o que eu sei. Nós precisamos mudar aquilo que amamos. Então, por isso que eu falo, desde a hora que a gente acorda, eu digo, como que você fazia antes? Agora você tem que mudar a liturgia, mudar o ritual. E começar a investir naquilo que você está aprendendo. É uma renovação que você sofre. Por que a gente começa um propósito como esse e dá um tempo, você encontra pessoas parando e ficando no meio do caminho? Elas estão fazendo aquilo que está lá dentro, enraizado dentro delas, que é mais forte. Elas sabem que elas não podem parar, que elas não devem desistir, que elas precisam de Deus, sabem. Mas elas amam aquele estilo de vida, elas amam tudo aquilo que elas vêm fazendo, e mesmo tendo conhecimento que aquela atitude vai prejudicá-las, elas vão lá e fazem o que elas amam. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre você renovar a sua mente. Essa renovação se dá ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Toda perseverança e ânimo são procedentes da palavra. A fé vem do ouvir a palavra. Em toda a palavra de Deus, nós somos orientados. Você precisa amar a palavra, porque se você amar a palavra, você vai já agir de acordo com a palavra. Se você não ama a palavra, você não age. Você vai agir de acordo com aquilo que já está dentro de você. Você está habituado. E que mesmo sabendo, você continua fazendo porque você ama aquilo. Aí alguém vai dizer assim, não, eu não amo, ama. Por isso que você faz. É por isso que você faz. A gente ama, a gente faz aquilo que está dentro de nós.
Quanto mais eu vivo, mais convicção eu tenho disso. A pessoa tem total conhecimento de que aquilo vai fazer mal a ela. Ela fala para você, eu sei. Mas ela vai e faz. Porque ela ama aquele comportamento. Aquilo está dentro dela. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Está dentro dela. E se eu não trabalho isso, com nível, trago a consciência, agora eu tenho consciência que eu sou aquilo que eu amo. Por isso que eu faço tanto, que eu insisto tanto. Está dentro de mim. Está lá dentro. Agora eu tenho conhecimento, eu já ouvi que isso não faz bem para mim. Eu ouvi a palavra, seja a área que for, eu ouvi, olha, isso não é bom para você. Eu sei. Se eu ficar um tempo falando com cada pessoa, cada uma, que eu mostro, olha, isso, eu sei. Eu sei. Essa frase, eu sei, acredito que foi a que eu mais ouvi. Eu sei. Eu sei. E você fala mais uma coisa, eu sei. Olha, isso vai te fazer mal, isso vai te prejudicar, isso vai te roubar a vida, isso vai atrasar a sua vida, eu sei. Vamos ler Gênesis 25. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado de Edom, que é vermelho. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? De que me vale? Olha aqui. Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro, ele fez um juramento, vendeu o seu direito de filho mais velho, então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, então olha aqui, ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Em Hebreus 12, 16, diz assim, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar. A sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Pessoas como Esaú, que toda vez que o estômago ronca, Esaú, quando o estômago roncou, ele não abriu mão. Quando ele abriu mão, não foi apenas de 2 partes da herança, que era direito dele, de liderar a família, mas de algo muito maior que tudo isso. A bênção, a promessa que tinha sido feita, as promessas a Abraão, legalmente eram todas dele. Deus levantaria uma nação por intermédio dele agora. Ele daria sequência ao plano de Deus. Nós vemos pessoas como a Tamar, movendo céu e terra para estar dentro desse projeto de Deus, e conseguiu. E nós vemos o cara que tinha legalmente
A promessa era dele, pertencia a ele, todos os direitos. E ele, quando o estômago roncou, e assim a vida de muita gente tem sido vivida, dirigida, conduzida, toda vez que tem um desejo, toda vez que tem uma dor, toda vez que o estômago ronca, eu abro mão de algo grande, por causa de algo passageiro, que simplesmente resolve um problema momentâneo, mas é uma grande ilusão. Sabe o que ele tinha que ter dito? Que se dane a minha fome. A resposta que ele tinha que ter dado para Jacó, que se dane. Eu não vou trocar a coisa mais importante da minha vida por causa de uma refeição. Ele não sabia? Sabia. Mas a Bíblia o chama de imoral e profano. Porque é isso que a Bíblia, é como a Bíblia trata esse tipo de comportamento. Ele foi um imoral e foi profano. Ele profanou porque ele não rejeitou a bênção, uma bênção em si material, ele rejeitou uma bênção vinda de Deus. Então, quando ele desistiu, jogou fora a bênção da primogenitura, ele estava dizendo para Deus, eu não estou nem aí para o seu projeto. Eu não estou nem aí para o seu projeto. Ó Deus, que se dane o seu projeto. Estou com fome, tá bom? Não tem importância nenhuma para mim esse projeto. E assim as pessoas fazem com a vida delas. Por que ele fez isso? Porque é o que estava dentro dele. Estava lá dentro. Era mais importante resolver um problema momentâneo. Eu estou com dor. Então, porque eu estou com dor, eu não busco a Deus. Eu estou cansado. Porque eu estou cansado, eu não busco a Deus. Eu estou estressado, as pessoas precisam me entender. Então, porque eu estou desse jeito, eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou com fome. Meu estômago roncou. Esaú é o grande exemplo do sujeito que abre mão de algo grande por causa de nada. Pessoas que definem a vida toda vez que o estômago ronca. Definem a vida toda vez que estão chateadas. Definem a vida toda vez que estão magoadas. Estou magoada, vou definir a minha vida. Meu estômago está roncando, vou definir minha vida. Estou chateada, com isso, com aquilo, estou estressada. Vou definir minha vida. Você vê um sujeito sem profundidade nenhuma. Ele comeu, bebeu, levantou-se, ou seja, essa era a vida dele. Dar à carne dele o que a carne pedia. Comeu, bebeu, levantou, e a Bíblia diz, assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. E assim, muitas pessoas, porque o estômago roncou, elas desprezam todas as promessas que elas receberam, todas as bênçãos que foram liberadas para elas, todas as mensagens que elas sabiam, Deus falou comigo. Mas eu estou cansado. Me decepcionaram. Eu esperava que Deus ia fazer hoje, Ele não fez, então, que me vale essa promessa? De que me vale isso aí? Que me vale? De que me vale? Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Olha a expressão dele. E estou quase morrendo, meu estômago está roncando, está lá nas costas. De que me vale esse direito? De que me vale? Ele falou
Como se aquilo realmente não tivesse importância nenhuma. E não tinha. Era dele. Quanta coisa que já foi liberada para nós no mundo espiritual, mas porque eu ainda não toquei, que me vale? De que me vale isso aí? Hoje eu estou com dor nas pernas. Eu estou com dor nas costas. Eu estou com fome. Estou chateada. Eu estou sem humor. Hoje eu estou triste. Hoje eu não dormi bem. Hoje a comida não me caiu bem. Então, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. E Deus vai me entender. Eu estou quase morrendo de fome. Deus vai me entender. Não. Como eu li para você, ele tentou de todas as maneiras recuperar. E não conseguiu. Porque depois ele viu que ele tinha jogado fora. Mas ali, ele alterou o destino dele. E viveu a vida dele arrependido. Como Geazi viveu o resto da vida dele arrependido. Como nós vemos o desespero de Judas, depois do que ele fez. E foi lá e se matou. Quantas pessoas que nós vemos na palavra de Deus, Sansão trocou tudo por uma paixão. E olha que ele tinha muito. Saul passou a vida perseguindo o trono, tentando manter o trono, terminou de forma lamentável, uma forma assim vergonhosa. Porque ao invés dele buscar a Deus e focar Deus, ele focou muitas outras coisas. A maneira como Salomão começou é incrível, mas a forma como ele terminou é lamentável. Deus irado com ele, adorando outros deuses. Por quê? Porque ele foi deixando aquele entrar. E a Bíblia ainda diz, ele amou muitas mulheres. E essas mulheres levaram ele a se corromper. Ele casou-se com mulheres que a Bíblia diz, está escrito assim, ele fez o que o Senhor disse para não fazer. E cada um se envolve com uma coisa e começa a amar coisas que ele sabe. Salomão, um homem mais sábio que pisou nessa terra, não sabia que estava tudo errado? Sabia. Sabia. A Bíblia não fala, mas talvez alguém, um conselheiro, tenha perguntado, Salomão, rei, eu sei, mas eu sei. O Esaú não sabia? Sabia. Mas eu sei, mas eu quero fazer. Acontece que tem consequências. Nós temos pregado e ainda falamos, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós temos promessas imensas em Deus, nós temos. Mas o que você planta, você colhe. E quantas pessoas que têm vivido uma vida assim, arrependidas, elas fizeram uma enfermeira fez uma pesquisa com doentes terminais e ela perguntou qual era o maior arrependimento. E todos, ou melhor, não todos, mas mais de 90% respondeu de não ter sido eu. Eu vivi a minha vida para agradar aos outros,
para buscar a aprovação das pessoas. Eu vivi a minha vida buscando falar. Eu falava o que eu sabia que ia soar bem e cair bem e que as pessoas iam gostar. Eu passei a minha vida andando no meio da multidão, fazendo o que todo mundo estava fazendo, tentando existir dessa maneira. O maior arrependimento é porque eu queria ter sido eu não fui. E quando nós aprendemos, nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que uma pessoa jamais vai conseguir se conhecer se ela não conhece a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você consegue se ver. E quando você consegue ver quem você é, você então tem oportunidade de trabalhar. Todas essas situações precisam ser trabalhadas. Quando Pedro, na pesca maravilhosa, viveu aquele milagre, aquela coisa estrondosa, ele, quando voltaram daquela bênção, ele disse para o Senhor: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Agora, ele era judeu, religioso, praticante da lei, uma vida inteira. E ele só conseguiu ver que ele era um homem, um homem que estava cheio de pecado, que estava tudo errado com ele, quando ele teve um encontro com Jesus. Quando ele viu a glória do Senhor através de Jesus. Então, quando Simão Pedro viu isso, prostrou seus pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele não via isso antes. Antes ele achava: eu sou um judeu praticante, pratico a lei, faço tudo certinho. Mas quando ele teve aquele encontro com o Senhor, ele conseguiu ver que ele era um homem pecador. Nitidamente, ele não via assim. Então, quando uma pessoa não conhece a Deus, ela não consegue se ver. E isso é muito, muito importante quando você consegue ver e ser realista. Porque só admitindo o que acontece com você é que você vai poder dar condições a Deus para Ele trabalhar. Como é que eu vou dar condições ao Espírito Santo para trabalhar o meu caráter se eu não acho, se eu não enxergo deformidade no meu caráter, covardia, fraqueza nessa área e nem naquela? Como é que você vai vencer sentimentos miseráveis se você nem sequer admite que isso acontece com você? Porque nós temos essa maldita atitude de: não, isso eu não faço. Como se nós fôssemos tão superiores a todo mundo. Não, isso eu não faço. Não, isso aqui, porque não, isso eu não faço. Se você fizer uma pesquisa, todo mundo tem o defeito do perfeccionismo, mas ninguém é invejoso. Todo mundo é invejado, ninguém é invejoso. As pessoas me invejam. Mas, não, eu tenho muitos defeitos, mas inveja, não, isso eu não tenho. Não tenho. Porque não cai bem. Não cai bem porque nós queremos ficar bem com as pessoas. Nós vestimos um personagem, uma máscara, e dentro do meio cristão, isso é o mais comum. E essa é uma coisa que não é fácil para mim, tenho que admitir. Eu prefiro, e eu falo isso na parte interna, todos os que são internos ouvem isso nos meus áudios, eu falo isso bastante. O meu problema não é uma pessoa ter errado muito, ela não dá conta de uma coisa,
Eu quero que ela seja ela. Eu quero lidar, eu quero saber com o que eu estou lidando. É com você, é uma pessoa de verdade, sincera. Porque com essa pessoa você pode trabalhar. Aquela pessoa que ela quer mostrar para você que ela é espiritual e que está tudo certo ali. Ela fala, ela já sente você, fica te provando, te experimentando, de olho na sua face, como é que você vai reagir nisso, naquilo, para ela poder seguir nessa linha, ou vir para cá. Isso é muito triste. Isso é triste. É lamentável. É lamentável, inclusive lideranças que fazem uso disso. Ele fala o que o outro quer ouvir, ele mexe quando ele percebe que ele mexeu com a emoção do outro, ele atira para aquele lado. É uma manipulação maldita e que tem consequências. Porque em toda a palavra de Deus existe uma regra básica, poderosa. Verdade no íntimo. Coração perfeito significa uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira. Eu preciso ser eu. Ser de verdade, com minhas falhas, com meus erros. Sem tentar esconder. Sabe aquela coisa de eu ficar ali, ao invés de eu mudar algo, eu fico só trabalhando, eu boto uma força danada para esconder, ao invés de colocar essa força para mudar. Porque não importa mudar, importa que as pessoas não saibam. Eu não vou mudar nunca. Porque a minha força é colocada para convencer as pessoas que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa do bem, que eu sou, sabe, essa expressãozinha, eu sou do bem, eu sou do bem, eu sou não sei do quê. E o pior é que ainda tem crente que vive assim. Muito crente. Mas eu quero viver uma vida incrível. Mas o que me importa é convencer o mundo que eu sou de Deus, não ser de Deus. Parecer para todo mundo, para que as pessoas olhem bem para mim, gostem de mim. E aí é onde a pessoa trava a vida dela. Porque se tem uma coisa que esse mundo cristão, não generalizando, faz, é trabalhar uma imagem de uma falsa espiritualidade. E se você quer uma vida estrondosa, vai ser reconhecendo quem você realmente é e parar de botar força, de vender uma imagem para os outros e começar a colocar força para ser a pessoa que Deus te criou para ser. Porque dessa maneira você não vai a lugar nenhum. Com expressões religiosas, espirituais, e tentar mostrar que você é tão espiritual, e uma pessoa tão legal, e tão diferente. E essa coisa de fazer caras e bocas, e que eu sou tão espiritual. E na verdade, é só uma casca. Lá dentro tem engano, tem sentimentos miseráveis reinando, tem uma podridão danada que precisa ser encarada e vencida. E esse sujeito que disse, estou quase morrendo, meu estômago está roncando, sabe? Que me vale essa primogenitura? Essa primogenitura não vale nada porque meu estômago está roncando, sabe? Pessoas rasas. Que não têm profundidade nenhuma. Não existe
relacionamento nenhum com Deus. Esse sujeito aqui era neto de Abraão. Esse sujeito aqui tinha direito à promessa que Deus fez a Abraão. Deus ia levantar dele uma grande nação. Ele era o primogênito. Tudo bem que antes eu já tinha falado como as coisas aconteceriam, mas eu não vou gastar tempo com isso. A verdade é que a primogenitura era dele. Quem abriu mão foi ele. Ele jogou fora. Quantas pessoas que a bênção é dele, a promessa é dele, o direito é dele, está ali, é para ele, mas meu estômago está roncando, eu estou sentindo, eu estou com dor, está difícil, eu jogo tudo para o alto, eu vou desistir. Eu paro. Eu me decepcionei. Isso é muito duro. Isso é duro. Quando nós ouvimos crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, e você pergunta, peraí, quem é o seu Deus? Sim, é Jesus, eu amo Jesus. Você ama mesmo? Você já imaginou o que Jesus passou na cruz e tudo que ele passou naqueles anos de ministério e mesmo antes aprendendo? Até a família disse, está escrito, que achou que ele estava com problema mental. Os próprios irmãos não acreditavam, os irmãos, os judeus, o povo da sua terra, o perseguia dia e noite, chamava ele de tudo quanto é coisa. E lá estava Jesus. A Bíblia diz que todos os dias pela manhã ele estava no templo ensinando, todos os dias pela manhã ele estava no templo ensinando. Está fora de si. Ouviu falar dos seus familiares. Tem uma tradução que diz que está com problema mental. E ele continuou sem olhar para lado nenhum. E o que ele passou naquela cruz? Jesus ficou 6 horas naquela cruz. E o que ele falou? O quê? Quanto tempo? Deu 1 minuto? Nem isso? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, porque me desamparou? Pai, eu entrego o meu espírito. E no mais ali ele ficou quieto, calado. Até que, Pai, eu entrego o meu espírito. E aí, nós vivemos o quê? Uma vida onde somos capazes de trocar tanta coisa grande por causa de nada. Eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou decepcionado com o irmão, estou decepcionado com alguém em casa, estou decepcionado não sei aonde. E por isso, eu estou com o estômago roncando, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, e então, eu jogo fora a minha grande bênção. A Bíblia fala aqui, olha aqui, ó. Esaú pediu ao pai, meu pai, Senhor, o Senhor tem apenas uma bênção. Depois que Isaac já tinha abençoado Jacó e ele perdeu tudo. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz, ao que ele ouviu de Isaac. Isaac, seu pai, respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis. Tem consequência. Você jogou fora. Você jogou fora. A sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada, quer dizer, sempre vai ter guerra. E servirá seu irmão.
Como eu vou servir o meu irmão? Você era o líder. Você trocou por um prato de comida. Você trocou quando o seu estômago roncou. Você decidiu a sua vida quando o seu estômago roncou. Como muita gente decide a vida quando está nervoso, quando está estressado, quando está com uma dor, quando está magoado. Aí ele vai lá e decide a vida. E ele conclui dizendo, mas quando você não suportar mais ser a pessoa que você tem sido, você sabe por quê que ele disse isso? Porque você vai ver ele antes, casando com mulheres daquela terra, que ele sabia que não era, que a Bíblia diz, essas mulheres amargaram a vida de Isaac e de Rebeca. Você vai ver depois ele ouvindo o pai dizendo, não case com mulher cananeia para Jacó. Ele vai lá e pega mais 2. A Bíblia diz isso só para provocar o pai. O pai disse para ele, quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Quando você estiver cansado de bater a cabeça, de quebrar a cara, de ser essa pessoa que você tem sido, que decide a sua vida por um momento, toda vez que você tem uma dor, tem uma chateação, tem uma decepção, você é guiado, liderado por suas emoções, toda vez que o seu estômago ronca, você troca coisa grande por causa de nada. E aí a gente vem e diz, Esaú, olha o que você está fazendo. Eu sei, mas eu amo. Eu faço o que eu amo. Eu estou com fome. E a pessoa continua sendo liderada por coisas que estão afundando com ela, ao invés de ser liderada pela palavra. Em Gênesis 35, no 21, fala de um outro sujeito chamado Rubem. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder, na época em que Israel vivia naquela região. Rubem deitou-se com Bila. Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Agora chegou a hora do homem entregar as bênçãos. Então Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, seu pai. Aqui, chegou o dia. Quem era o primogênito? Rubem. Rubem, olha como ele falou de Rubem. Rubem, você é meu primogênito. Minha força, o meu primeiro sinal, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Deixa eu ler na Almeida. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Vou continuar na Almeida, depois eu volto para a NVI. Inconstante, fala comigo, inconstante. Inconstante como a água, não serás o mais excelente. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiste à minha cama. Turbulento como as águas, já não será superior, já não será mais, porque você foi vencido por suas emoções. Você era superior, você era o excelente. Você era superior a todos. Você era o mais excelente. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Você era o cara, Rubem. Você era o cara. Mas você não vai ser mais. Você sabe por quê? Porque você é liderado pelas suas emoções. Quando você teve desejo, você não respeitou seu pai, você não respeitou a cama do seu pai. Você deu o que o seu corpo queria. Você foi lá e deitou com a mulher do seu pai. Você era o cara, meu filho. Você é o primeiro sinal do meu vigor, rapaz. Mas sabe o que é que você fez?
Quando você teve atração, desejo animal. Eu quero fazer sexo com a concubina do meu pai. Eu vou fazer. Eu estou com o estômago roncando, que me vale essa primogenitura. A Bila está aí dando sopa. Estou com vontade. Eu quero. Eu estou desejando. E assim as pessoas vão tomando as suas decisões. Quando o estômago ronca, quando elas desejam, elas cedem aos seus desejos. A vida é só desejo. Elas cedem às suas vontades, o que elas pensam, o que elas sentem, e assim elas vão definindo a vida delas. Você não vai ser mais, filho. Rubem, você era o cara, mas não vai ser mais. Turbulento como as águas, já não será superior. Você agora vai ser cauda. Você era a cabeça, mas agora você vai ser cauda. Porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Inconstante como a água, não serás mais o excelente. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Subiste à minha cama. Aí quando você vê José, o Salmo 105 fala um pouco dele, no 16. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante dele, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Correntes nos pés, ferros no pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, governante dos povos, o libertou, ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades. Em Gênesis 39, 6 e os 7 a 10, diz: José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como? Fala comigo, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, todo dia a tentação estava lá na porta, todo dia, deite-se comigo, deite-se comigo. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Esse homem foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo. Bom, primeiro jogado num poço, vendido como escravo, vendido 2 vezes. Foi vendido para os ismaelitas, depois vendido para Potifar. Entrou naquela casa como um escravo e Deus era com ele. E ele realizava muito bem o papel de escravo. E foi honrado por Deus. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: eu não sei qual é o meu propósito. E elas ficam lá: eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito, não sei qual é o meu propósito. Meu Pai do céu, o seu propósito é fazer bem o que você está fazendo agora. E dessa maneira Deus vai nos levando. Na casa do Potifar como escravo, ele foi o melhor escravo. Depois viveu essa situação onde ele disse não para o pecado. Não. E essa mulher criou uma situação, levantou uma calúnia que ele tinha abusado dela. Ele foi parar na prisão. E na prisão você não vê esse homem amargo, mas
A situação dele, a circunstância dele tinha mudado. Então agora sou eu e a minha circunstância. O que que eu faço com ela? Eu faço melhor. Eu vou tirar o meu olhar de que eu sou um prisioneiro e vou fazer o melhor trabalho que eu puder. Não demorou, Deus sendo com ele. Ele passou a liderar a prisão. E ali ele estava cumprindo com o propósito, porque ele aprendeu a administrar todos os bens de um homem rico, depois ele aprendeu a administrar uma prisão que não é nada fácil, e ele foi ganhando experiência. E então ele pôde administrar um país em todo o tempo. É que nós já queremos sair de 0 a 100. Eu fico vendo a quantidade de pessoas que nunca honram os primeiros, os pequenos começos, elas não honram o tempo do processo, estão lá fazendo de qualquer maneira, porque estão cheias de orgulho e de inquietação e de ansiedade, quando deveriam estar jogando em Deus. Eu não sei qual é o meu propósito. Seu propósito é fazer bem o que você está fazendo agora. Se eu estou na casa de Potifar, o meu propósito é fazer o melhor aqui. Se eu estou na prisão, o meu propósito é fazer o melhor aqui. E entender o que Deus está me ensinando. O que Ele está me ensinando? A viver o momento da minha vida. Esse é o meu momento. Esse é o meu lugar. Esse é o meu endereço. O meu endereço é esse. É aqui que eu moro. É disso que eu vou cuidar. É aqui que eu trabalho. É aqui que eu vou cuidar. Esse é o meu propósito. Fazer bem o que eu estou fazendo agora. Porque observa que em tudo que ele fazia, seja administrar a casa do Potifar ou a prisão, estava tudo dentro daquilo que ele ia fazer para o resto da vida dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que ele ia fazer para o resto da vida. Pelo resto da vida dele. O que ele fez durante toda a vida dele? Foi liderar, administrar, governar o Egito. Mas para isso ele precisava aprender a administrar coisa pequena. Agora administrou um pouco maior. Depois ele foi para algo muito maior. Tudo estava dentro do propósito. Só que em etapas, em processos. Porque ele não tinha estrutura nenhuma, maturidade nenhuma para chegar no Egito e ser o governador. Ele precisava aprender. E nós precisamos entender todo o trabalhar de Deus na nossa vida. Aí você vê, esse rapaz passou por tudo. Negou, disse não para o pecado, preferiu a cadeia a ceder para o diabo. Ele era tentado todos os dias na mesma área. E ele disse não. Só que aí vamos ver, além de ser governador do Egito, qual no final da vida do pai dele, que o pai dele foi entregar as bênçãos, eu li para você, lá. Deixa eu até voltar aqui, que eu não concluí o que ele falou para Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer alejaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Os outros 2 filhos dele, que também poderiam ter assumido
o lugar da primogenitura no lugar de Rúben. Perderam exatamente porque naquela situação de Siquém, eles enganaram, como o próprio pai disse, na ira, uma violência, mataram, aleijaram bois a bel prazer. E o pai disse, eu não vou fazer parte disso. Vocês vão viver uma vida dispersa, maldita seja a sua ira. Pessoas violentas, iradas, desequilibradas. Tão tremenda a sua fúria, maldita seja a sua ira, tão tremenda a sua fúria, tão cruel, eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Você não vê uma bênção aqui. Rúben não recebeu a bênção. Simeão e Levi. Agora olha aqui José, que foi fiel até o fim. Olha só, que coisa mais linda. Gênesis, esse homem foi perseverante, foi consistente, fala consistente. Estável, fala estável. Continuista. Fala, ele tinha constância na vida. É o que nós vemos, que é o que nós precisamos. Gênesis 49, 22. José é uma árvore frutífera, ele já começa assim. Ele é uma árvore frutífera. Este homem vive para dar fruto. E pelos seus frutos, Jesus falou, vocês serão conhecidos. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Árvore frutífera à beira de uma fonte. Ou seja, vai ser frutífera a vida inteira. Cujos galhos passam por cima do muro. Uma árvore que só cresce. Com rancor, agora ele fala dos irmãos, argueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade. Mas seu arco permanece firme. Eu amo isso. Você foi atacado, foi perseguido, foi injustiçado, mas fala comigo, mas seu arco permanece firme. Continue, e os seus braços continuaram fortes, ágeis, para atirar pela mão do Todo-Poderoso de Jacó. Fizeram de tudo para você ser um derrotado, mas você permaneceu forte. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas. Na Almeida fala abismo. O que tem abismo? Deus vai te abençoar com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos do abismo. Deus vai te abençoar. Bênçãos da fertilidade e as bênçãos da fartura. Meu filho, seja no céu, seja no abismo, você vai ser abençoado. Se você estiver no topo da montanha, ou lá nas profundezas do abismo, para você, no abismo não tem bênção, mas para você vai ter. Vai ser as bênçãos da fertilidade, meu filho, e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre seus irmãos. Aí na Almeida diz assim, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Jacó estava dizendo, você vai ter uma vida mais abençoada do que eu tive, do que meu pai teve, do que meu avô teve. Você vai ser mais abençoado. Sua geração vai ser mais abençoada. Seus descendentes serão mais abençoados. Olha o que esse homem está ouvindo. Mas vai ver qual foi o estilo de vida dele. Durante toda a caminhada dele, a existência dele. Fiel. Ele não definiu a vida por um momento. Quando ele teve fome, ou quando ele teve um desejo.
As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ninguém tira de você, José, até o fim. A bênção de Deus, as bênçãos do Senhor em todas as áreas vão estar sobre a sua vida. Claro, ele era um homem muito invejado, mas olha as escolhas que ele fazia. Olha como ele vivia a vida dele. Em Juízes 11:35, fala de Jefité, o filho da prostituta, que quando foi rejeitado, permaneceu em Deus, foram lá atrás dele, porque não tinha um guerreiro superior a ele, exatamente porque ele temia a Deus, coisa que os outros não. E ele fez um voto com o Senhor: Senhor, se eu vencer essa guerra, se o Senhor for comigo, o que sair da minha porta eu vou dar ao Senhor. E ele foi, e a Bíblia diz que ele enfrentou os amonitas, e ele teve uma grande vitória, e quando ele chegou, a única filha que ele tinha saiu. E olha o que ele falou para a filha, quando ele viu aquilo. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Eu fiz ao Senhor um voto e eu não posso quebrar. Aí a gente olha para a vida desses homens e nós pensamos: meu Deus, eu quero isso para mim. Está a meu dispor, à sua disposição. Mas nós somos capazes de manter a nossa aliança, o nosso compromisso, aquilo que nós nos comprometemos? Eu fiz um voto. Ele poderia dizer: bom, venci minha guerra, está tudo bem, eu não posso, Deus vai me entender. Como é que eu vou entregar minha filha? Não. Eu fiz um voto, que quem saísse da porta da minha casa eu ia entregar. Eu não vou quebrar, ainda que seja a minha filha. Esse espírito, esse tipo de gente que o Senhor tem buscado. É esse tipo de gente que tem profundidade. O que eu mais trabalho nesse altar é aquilo que eu vi Deus trabalhar na minha vida e continua trabalhando, porque o crescimento é contínuo, a gente não pode parar, ou melhor, deve ser contínuo, porque infelizmente não é em todo mundo. A caminhada tem que ser progressiva, não é em todo mundo, na vida de todos, porque nem todos têm essa disposição. Mas o que eu trabalho, porque o que eu recebi de Deus é maturidade. É fazer com que você seja uma pessoa forte. Porque em toda a palavra de Deus, o que eu encontro é Deus trabalhando maturidade para que o seu povo seja um povo forte. Um povo forte, não um povo que quando o estômago ronca, joga tudo para o alto. Quando tem um desejo, joga tudo para o alto. Que faz seus votos, mas quebram. E ainda justificam: Deus vai me entender. Era minha filha, mas ele sabia muito bem: não, Deus não vai me entender. Eu fiz um voto, eu fiz uma aliança, eu fiz e eu não posso quebrar. Ele estava falando isso para quem? Para a filha dele. A única, ele era a filha única. Eu não vou quebrar. Eu me comprometi com Deus. E eu me comprometi, e eu tenho que levar a sério aquilo que eu assumi com Deus. Então Deus quer um povo maduro. Deus quer um povo forte. Não um povo que é guiado por tudo. Como eu disse no início, nós precisamos mudar a nossa liturgia, nós precisamos mudar nossos rituais. Se nós continuarmos andando com quem tenhamos andado, gente que talvez não tenha o temor de Deus, não é uma boa influência, não vai fazer bem para nós. Se toda vez que você entrar do seu carro, você já ligar o rádio para ouvir coisas
Quando as pessoas perguntam sobre música mundana, por exemplo, o problema da música é a liturgia dessa música. A maioria dessas músicas falam do quê? De traição, de adultério. Eu vou beber até cair e não vou fazer não sei o quê, não sei o quê. E nós temos que entender que nós estamos ouvindo aquilo e podemos até dizer, isso está errado, mas está entrando, você não percebe, e daqui a pouco você começa a pender para aquela direção. Eu lido com gente uma vida inteira, e ainda que eu não tivesse pego nenhum caso, eu conheço a palavra, e toda a palavra de Deus nos adverte para aquilo que nós estamos vendo, ouvindo, deixando entrar. Para o Senhor Jesus, porque Ele merece. Eu vou lá assistir um noticiário. Esse jornalismo parcial, que não vai me acrescentar nada, só vai me envenenar. Me envenenar contra a autoridade, me envenenar contra... Me confundir, me perturbar. Aí eu ainda posso até dizer, está errado, mas eu vou ouvindo, eu estou ouvindo, aquilo vai entrando, você não está percebendo. Isso eu estou falando de adulto. E as crianças que não têm filtro nenhum, e os pais permitem elas verem as coisas mais absurdas, aquilo está deformando a vida das crianças. Entregam um celular na mão das crianças, e a criança fica ali... Ele nem está vendo o que ela está fazendo. Ela não tem filtro. O que está entrando ali talvez não saia nunca mais. Eu vejo que tem gente que não protege em nada. A mente, os ouvidos. A Eva ouviu que ela... não precisava, ela foi em busca e deu atenção e ouviu o que ela não precisava, afundou com tudo e com a humanidade. Então nós precisamos amadurecer e crescer e adquirir consciência das coisas e levar as coisas de Deus com seriedade. Amadurecer é fundamental. Ficar forte. Saber se posicionar. Parar de viver de imagem, de falar só o que as pessoas querem ouvir. Vestir um personagem. E viver sempre essa coisa rasa. Fazer voto de pobreza em relação à opinião. Nós precisamos. Porque eu vejo gente tendo tanta opinião quando devia estar ali. E o pior é que as opiniões que tem são tão rasas. Sabe assim, aquela coisa lá está no chão. Não é nem opinião, porque ela nem viu, ela nem tem profundidade naquilo, ela nem sabe o que ela está falando. Nada. Porque ela nem sabe, ela está na onda, fala o que ela... Sabe assim, joga ali, aquela coisa assim. E ela não pensa que o que ela fala volta contra ela mesma. Nós precisamos ter profundidade, para não abrir a boca e só sair um pum verbal. Vento e fedorento. É exatamente isso. Tem gente que toda vez que abre a boca, é um pum verbal. Só. Nada mais. E por quê? Porque ao invés de estar se enchendo de Deus, está se enchendo um monte de coisas inúteis, fúteis, vazias, não tem consistência.
não estão amadurecendo em Deus, não estão fortes, porque se o estômago roncar, elas vão jogar fora a primogenitura. Se elas tiverem um desejo, elas vão jogar fora o direito de primogenitura também, como foi Rúben. Se elas ficarem com raiva, elas vão agir à base dos seus sentimentos e vão perder suas bênçãos como Simeão e Levi. E assim, elas vão sendo lideradas, no máximo por uma religiosidade. E aí perguntam, por que a minha vida não está caminhando? Elas não sabem nem quem elas são, porque até hoje não sabem quem é Deus. E Deus quer fazer na nossa vida. Na minha vida, na sua vida, Deus quer fazer. Mas quanto nós temos dado de condições a Deus para Ele fazer na nossa vida? Tem gente que não sabe nem quem é até hoje. E às vezes você termina de pregar, a pessoa fala coisas como se ela não tivesse ouvido nada daquilo. E quando ela ouve, olha, isso está prejudicando a sua vida, eu sei, mas eu amo, né? Então, eu não estou disposta a mudar meus rituais e começar a ter rituais diferentes, uma liturgia diferente, para que eu então comece a proceder de uma forma diferente. Abacuque disse, em Abacuque 2, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado e ela fala do fim e não falhará. Nós já escrevemos, Deus tem nos liberado palavras de vitória, e Ele diz, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Se Deus te prometeu, vai vir, mas muitos desistem antes. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Eu não posso ter um comportamento de ímpio, como disse Davi. Davi disse o quê? De ímpio se espera coisas ímpias, mas o justo viverá por sua fidelidade, ou como diz na Almeida, mas o justo viverá pela sua fé, mas o justo pela sua fé viverá. Observe, pegue a palavra viverá. Eu vou viver o justo viverá por sua fidelidade. É assim que ele vive. Ele vive por sua fidelidade. Por sua fidelidade. Eu tenho vivido por minha fidelidade, o meu estilo de vida é a fidelidade. O justo, mas o justo pela sua fé viverá. Então o justo viverá por sua fé. Não é pelo que ele sente, pelo que ele acha, pelas opiniões dele, mas por aquilo que ele acredita à luz da palavra de Deus. Assim ele vai viver a vida dele. E esse mesmo homem que diz isso aqui, ó, olha só a oração de Abacuque. E assim tem que ser a nossa vida. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, diga eu, isso, ele estava dizendo, tudo falhou. Tudo falhou, em todas as áreas. Eu estou olhando aqui, deu tudo errado, nada deu certo, tudo falhou. Eu esperava uma coisa, veio outra,
mas ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele fará os meus pés como os do cervo. Você sabe que esse cervo sobe a montanha, faz-me andar em lugares altos. Eu posso hoje estar numa situação sem saída, que parece que não tem solução, tudo fracassou, tudo deu errado, está tudo quebrado, arrebentado, mas eu continuo vivendo por minha fidelidade, pela fé, eu vou continuar caminhando por fé, eu vou continuar crendo, eu sei que isso vai mudar, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, eu vou confiar que Ele é a minha força, eu vou subir a montanha, eu vou subir alto, eu vou andar em lugares altos, não importa o que eu estou vendo, ouvindo, não importa, é para lá que eu vou para lá, o Senhor Jesus. Esse é o Espírito. Independente do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, eu continuo crendo e fazendo a oração de Abacuque. Eu vou continuar me alegrando. Eu não vou ceder porque eu estou vendo, porque eu estou sentindo, porque está acontecendo, pelos nãos que eu recebi. Eu não vou ceder para nada disso. Minha situação é uma agora, mas Deus vai mudar. Eu vou subir a montanha, eu sou como um cervo, o Senhor vai me fazer, está aqui, Ele faz os meus pés como os do cervo. O cervo está lá, você olha, ele está lá na montanha, está subindo. Eu vou andar em lugares altos. Fala comigo, faz-me andar em lugares altos. Diga, eu vou andar em lugares altos. Diga, o Senhor é a minha força. Ele me quer maduro. Ele me quer forte. Ele é a minha força. E eu vou andar em lugares altos. Aconteça o que for, Ele vai fazer. Eu confio nisso. Que é o que eu li para você. Ainda que demore, espere, porque certamente virá. Vai chegar. Agora, olha o que nós aprendemos aqui sobre inconstância. Tiago 1, 3, 8. Vou ler para você não esquecer. Eu sei que você conhece, mas vamos lembrar. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, a prova, produz perseverança. Se eu creio, eu persevero. E a perseverança deve ter ação completa. Eu vou até o fim. Ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, porque nessa perseverança eu mostro maturidade e integridade, sem que falte a vocês coisa alguma. Eu cresço no processo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, e o princípio da sabedoria é temer a Deus acima de tudo, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Por isso que tem gente que vai e vem, nunca realmente se estabelece. Não pense, ele já começa assim, ó, não pense, Tiago falou pelo Espírito Santo, não pensa, não se engana, não pense, não adianta você botar isso na sua cabeça que você vai se enganar, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Quando você é instável, tem uma mente dividida, o medo divide a sua mente, a dúvida já mostra a divisão mental. Em Salmo 119, 113 diz, odeio os que são inconstantes. Aborreço, na Almeida, a duplicidade. Em Tiago 4,8 diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha só, o que você está fazendo? Limpe as mãos. Quer dizer, tenha ações corretas. Você que tem mente dividida,
Purifica o coração, porque isso contamina. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Essa oscilação, ora pensa de um jeito, ora pensa de outro. Aquilo que eu sempre falo, ora está na fé, ora está na incredulidade. Ora acredita, ora não acredita. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está de bom humor, outro dia tá de mau humor. Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra coisa. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Jeremias 32 diz assim: darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida. Um só pensamento de temor, uma só conduta de temor. Para que me temam, então é de temor, para o seu, olha aqui, ó, para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Porque quando eu tenho um só pensamento, uma só conduta, isso não vai fazer bem só para mim, vai fazer para meus filhos e para os meus descendentes. Pega o seu propósito e vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento no céu. Eu comecei dizendo que 90% das escolhas que nós fazemos no dia é subconsciente. É no automático. Por isso que a Bíblia, Jesus falou tanto sobre vigiai. Você já parou para se perguntar como você se comporta no automático? Como é que você se comporta no automático? Assim. Normalmente. Como? A verdade é que, baseado naquilo que nós amamos, infelizmente, é que eu vejo as pessoas tomando as suas decisões. Dá para você saber o que você ama baseado nos seus hábitos. Nós não fazemos as nossas escolhas com base no conhecimento, porque se fosse assim, tem gente que está até aqui, está acima da cabeça de conhecimento bíblico, de mensagens. Não é falta de ouvir, não é falta de saber. Então, é com base no que amam. Sem dúvida nenhuma, nós somos aquilo que nós amamos. Os meus rituais refletem o que eu amo.
Eu tenho visto que não importa mudar o que sabe, precisa mudar o que ama, o que você ama. Porque a maior parte das nossas escolhas não é baseada naquilo que a gente sabe, e sim naquilo que a gente ama. Os meus rituais, as minhas escolhas, são com base naquilo que eu amo. Eu nem percebo, já está dentro de mim. Eu tenho uma rotina, um estilo de vida. Eu não sei viver de outra maneira. É com Deus, é ouvindo a Deus, falando com Deus, realizando. Será que nós vamos passar a nossa vida tendo todo o conhecimento, sabendo, mas ainda assim fazendo o contrário? E quando é questionado, eu sei, mas faço, né? Por quê? Porque ainda não aconteceu essa renovação. E aí o que acontece? Quando o estômago ronca, não tem maturidade. Quando o estômago ronca, não é forte como José para dizer não. E acaba jogando fora a primogenitura, como Esaú, traindo o pai, como Rúben, cedendo para a ira, para tudo que está sentindo, como Simeão e Levi. E assim nós vemos vidas sendo roubadas, lamentavelmente. Quantos que têm sido roubados? Lamentavelmente. Era dele o lugar, era dele a posição, era dele a família, era dele o emprego, era dele, sabe, aquele lugar de honra, era dele. E ele vai e joga fora. Eu vejo gente jogando a família que é dele, a família dele fora, eu vejo gente jogar o emprego fora. Eu vejo gente jogar fora aquilo que é dele, é direito dele, está lá. Mas ele joga fora, ele abre mão. Porque o estômago está roncando, porque eu estou tendo um desejo, porque eu estou com raiva. Porque não aconteceu no momento como eu queria. Mas o que nós ouvimos? Qual foi a oração do profeta? Ainda que demore, espera, vai acontecer. O justo vai viver por sua fidelidade, é pela fé. E ainda que tudo venha a falhar, eu vou continuar confiando. Mas eu não vou abrir mão do que é meu. O emprego é meu, o cargo é meu, a posição é minha, a família é minha. Deus me deu saúde, eu não vou jogar fora por causa de bobagem. Enfim, se eu ainda tenho hábitos que têm prejudicado a minha vida, eu ainda mantenho coisas, eu amo coisas que só tem me feito mal, é porque eu ainda não me enchi de uma outra coisa. Então eu vou me encher. Eu vou buscar essa renovação, eu vou mudar essa liturgia, eu vou mudar esse ritual. Eu vou fazer diferente. Mas eu vou viver a glória de Deus na minha vida. Eu vou viver
uma vida de verdade. Eu não vou ser uma casca. Lembra do maior arrependimento? De não ter sido eu. De ter vivido um personagem, uma casca. O que eu mais amo na fé em Jesus é o quanto Ele trabalhou para as pessoas serem autênticas, serem elas. Isso para mim é apaixonante. O quanto Ele me dá liberdade de eu ser eu. Não um eu que aceita viver sem crescimento, não é isso. Mas quando aquela mulher foi pega em adultério, todo mundo tratou ela como nada, merecedora da morte, uma mulher que não valia nada. Ele a tratou como uma dama e depois disse para ela: vai, não peques mais, é só não fazer isso de novo. Toda vez que eu leio aquilo eu fico apaixonada. Quando eu leio ele falando com a mulher samaritana, é outra paixão. Uau! Está lá falando com a samaritana, que os judeus não falavam com eles, não aceitavam. E ele vira e fala: vai chamar seu marido. Não tenho marido. Ela falou: você falou a verdade. Você já teve aí uns pais e o que você tem agora não é seu. Ele não censurou. Eu estou vendo que o senhor é profeta. Ele não criticou, não tratou num tempo daquele. E aquela mulher saiu dali, largou o cântaro, que simboliza: eu não preciso mais dessa água. Agora eu já fui saciada. Foi e falou para todo mundo. Ele falou tudo o que eu venho fazendo. Eu amo quando ela chega lá e diz: gente, vocês que vêm aí metendo a boca em mim, pelo tanto de relacionamento que eu já tive, ele falou tudo que eu venho fazendo e assim falou comigo, me amou. Esse aí é o Cristo. Quando ele libertou aquele gadareno, o gadareno queria ir com ele, ele disse: não, você tem que ir para casa testemunhar o que eu fiz por você. Vai lá contar a sua história para as pessoas, vai dar seu testemunho. Vai, volta para a tua cidade e vai testemunhar tudo que eu fiz por você. O Senhor o impulsionou. Vai contar a sua história, rapaz. Você tem muito que acrescentar à vida das pessoas. Seu lugar é lá. Jesus podia ter dito: isso, me segue, eu faço de você mais um discípulo. A gente tem que saber qual é o lugar da gente. Jesus deixou o cego segui-lo, mas não deixou o gadareno segui-lo. Porque disse: você é mais útil lá, em Decápolis. Você tem que ir para lá, contar tudo que Deus fez por você. Nós precisamos ouvir a Deus. Deixar o Espírito Santo nos guiar. Sermos movidos pelo Espírito Santo, amadurecidos, fortalecidos. E nos colocar lá onde nós devemos estar. E não se submeta, não ceda para coisas tão vazias que vão roubar coisas tão grandes de você. Porque quando eu entro num propósito como esse, que eu vejo o que Deus está fazendo, as palavras que Ele tem liberado, e eu ainda vejo pessoas que têm o mesmo hábito de parar no meio do caminho,
Se dói na minha alma que sou humana, eu fico pensando em Deus. Porque Deus não vai poder fazer se nós não perseverarmos, não estivermos lá. Nós temos que ser como profeta. Ainda que tudo venha a falhar, eu vou continuar me alegrando, vou continuar confiando. Deus é a minha força, eu vou subir a montanha, eu vou andar em lugares altos. Fale com o Espírito Santo. Mostra tudo a Ele. Tome decisões aí agora. Eu não vou ser mais guiado, dirigido, controlado por um ronco no estômago, por uma paixão, por um desejo, por um momento. Uma decepção, um sentimento, ou mesmo uma frustração. Eu vou me levantar e com uma confiança total, eu vou seguir o meu caminho. Eu vou amar o que Deus ama. Eu vou agradar a Deus acima de tudo. Eu vou me encher de coisas que vão me aproximar de Deus. Eu vou pegar essa palavra agora, que veio para me levar para um nível de maturidade e de crescimento. Eu vou pegar esse empurrão do Espírito Santo para ser a pessoa que o Senhor me chamou para ser. Eu estou me posicionando. Eu não serei mais roubado. Como Esaú foi, e Rubem foi, Levi e Simeão foram. E tantos na palavra de Deus foram. Oh, meu Deus, passa do teu sangue sobre o teu povo. Continue falando, continue tocando, continue se manifestando aqui, Senhor. Venha o encontro de cada coração. Eu não sei o que acontece no interior de cada um. O Senhor envia a palavra e eu não sei, meu Pai, o que acontece nesse interior, mas o Senhor sabe. Vai revelando, vai tocando, vai desvendando, vai trazendo à tona, Senhor. Ó, tira o véu, Pai, que esse véu seja rasgado, essas escamas caiam, que a visão dessa pessoa seja revelada, e meu Deus, que ela se veja, que ela veja onde está, quem ela realmente é, e que ela tome decisões agora, e que ela se encha do Senhor, e tome a decisão de se encher verdadeiramente, e não ser mais uma inconstante, volúvel, instável, com ânimo dobre, ó meu Deus, com o coração dividido, com uma mente dividida. Quantas pessoas que têm vivido com uma mente dividida, e o Senhor está nos chamando para estarmos inteiros do Senhor. O Senhor nos quer inteiros, sem reserva. Ó Deus, o Senhor quer fazer por nós, mas quantas vezes uma coisa minúscula faz uma pessoa jogar tudo para o alto, desistir de tudo, falar bobagens, olhar para trás, fazer igual Israel. Vamos voltar para o Egito. Vamos levantar um líder que nos leve para o Egito. Vamos desistir de tudo. Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes a pessoa troca coisas tão grandes por causa de um sentimento, de um momento, um humor alterado. Mas o justo viverá por sua fidelidade.
É a fidelidade que vai movê-lo. É a fé no Senhor que vai movê-lo. Passa do teu sangue sobre cada um, vai falando o Espírito Santo, vai movendo, vai dirigindo, vai revelando, vai, Senhor, vai fazendo uma grande obra. Liberta, meu Pai, liberta de toda cegueira, liberta de toda imaturidade. Oh, meu Deus, liberta de todo domínio emocional, de todo espírito religioso. Liberta, Senhor, agora. Eu peço, liberta, meu Pai, dessa fragilidade, dessa fraqueza, dessa imaturidade. Liberta, Senhor. Cobre o teu povo com teu sangue e levanta um povo forte, maduro. Uma pessoa que anda por fé, guiada pela fidelidade e pela fé, e que não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas que confia que o Senhor já liberou a palavra. Escreve, já escrevemos. Agora espera, confia, porque não, ainda que pareça que demora, vai chegar, vai acontecer. Continue, ainda que tudo tenha falhado. Continue crendo, continue resistindo, prossiga. Eu estou com você. O Senhor tem nos falado, não temas, não tenha medo, prossiga, não dê nada como perdido, levante-se. Oh Deus, o que eu faço? Faça bem o que você está fazendo agora. Continue sendo temente, responsável e perseverante, e fazendo bem onde você está agora. Continue. Vá aprendendo e crescendo. Porque como foi com José, meu Pai, que cada um entenda. Cada processo foi importante para aquele resultado final. Cada processo, às vezes, os números não são bons. As notícias não são boas. É como disse Abacuque, ainda que tudo falhe, Deus não vai falhar comigo, eu vou continuar confiando nele. Que essa pessoa se levante aqui agora com toda a força. Ainda que aparentemente tudo tenha falhado, o Senhor está dizendo para ela, não falhou. Não falhou. Vai acontecer. Eu repreendo essa incredulidade, essa dúvida, essa mornidão, essa cegueira. Eu repreendo em nome de Jesus, essa dureza, essa imaturidade. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu peço um povo forte, liberto, corajoso, animado. Eu consagro cada propósito e determino a materialização de cada propósito. Que ela viva a restauração, a restituição, a reconstrução da vida dela. Que ela desfrute da reconstrução. Que ela tenha absoluta certeza que o Senhor está agindo em favor dela. E ela vai viver os milagres que o Senhor tem prometido a ela. Ela vai andar em lugares altos. Que ela creia nisso. Que ela receba essa unção de restauração, reconstrução, porque é tempo de reconstruir. Eu abençoo o teu povo, concordo com todas as orações, ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que tem estado aí no caminho dessa pessoa, para que seja desligado do céu. E eu abençoo a vida dela, a família, o lar, os sonhos. Que ela saia daqui cheia do teu Espírito Santo, fortalecida, animada, poderosamente abençoada, pronta para saltar, para subir a montanha, como a corça, Senhor. Eu peço a tua bênção e tomo posse de vitórias aqui agora. Eu tomo posse de mais testemunhos, mais respostas, mais mudanças, mais milagres para a glória do teu nome. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, amém. Amém, amém.